Vou colocar aqui a manchete, que está fresquíssima, né? Está lá no site da 247. TSE decide caçar o deputado Francisquini, que postou fake news sobre urna eletrônica. Esse aqui é um caso, né? Em 2018, o delegado Francisquini fez um vídeo propagando desinformação sobre as urnas eletrônicas. Levou a erro de milhões de eleitores, constatou o relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão. Aqui é a imagem do Francisquini, e eu trago isso para a gente poder falar exatamente dessa justiça que chega tão tardiamente. Eu acho que ele é revelador desse estado de exceção que nós vivemos, né? Nós não vivemos aqui numa situação de democracia consolidada, né, de normalidade democrática. Na verdade, esta retórica de que as instituições funcionam normalmente, ela apenas traduz o que é uma nova normalidade que se dá por fora do ordenamento jurídico institucional do nosso país, né? Então, isso vem desde 2014 para cá, que a gente vê sucessivos processos de violação da nossa Constituição e do ordenamento jurídico nacional em torno de um projeto de poder que é esse que nós estamos vivendo, né? E o centro desse estado de exceção constituía fundamentalmente em remover, né, aquela força política e social, né, que representaria talvez alguma ameaça, né, à viabilização desse projeto, né, que eles estão implementando no nosso país, que seria o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Então é disso que se trata. E a decisão do TSE, ela, convenhamos, ela revela essa verdadeira hipocrisia que nós vivemos no nosso país, né? Então, como é que eu comentei anteriormente, como é que uma corte eleitoral, né, ela entende, reconhece que houve um crime eleitoral? Eu nunca acreditei que haveria cassação da chapa, tá? Eu quero aqui antecipar, mas de qualquer maneira, se eles reconhecem que houve esse crime, uma autoridade judicial, ela não pode, né, passar o pano sobre esse crime. Ou dá as consequências legais, ou submete, então, ao legislativo um projeto de anistiar quem cometeu crimes. Mas não pode, né, reconhecendo o crime, não dar os efeitos legais que o reconhecimento desse crime implicaria. E a principal evidência de que nós estamos diante de uma situação de anormalidade, né, e vivendo sob um governo da mais absoluta ilegitimidade, e é um governo que foi viabilizado num contexto de crime e de farsa, foi a declaração do Alexandre de Moraes, quando ele diz que em 2022, se aconteceu o que aconteceu em 2018, nós caçaremos a chapa que procede dessa maneira. Ele está reconhecendo esse crime, né? E da mesma maneira, eu já antecipo aqui para finalizar, né, a gente percebe em relação ao comportamento das instituições, né, essas instituições que funcionam normalmente, essa neonormalidade, a reação das instituições em relação ao relatório da CPI. Ora, saíram notícias em off, né, repercutindo opiniões do gabinete, supostamente do gabinete do Aras, mas também da Suprema Corte, sempre em off, já antecipando um julgamento, né, contrário ao relatório da CPI. Os personagens nem leram o relatório da CPI, mas já têm de antemão uma posição contrária. Eles reconhecem, nesse caso, que há provas robustas, mas aí pelo STF diz que mas é temerário, aliás, a Procuradoria, é temerário, né, atribuir as culpas, embora sejam as provas robustas. Então, vejam, isso aqui já representa um grande acordão, né, que está sendo feito por essas instituições que funcionam normalmente, para safar de novo o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem uma conveniência para as classes dominantes. Eles não podem descartar o personagem ainda agora. Então nós estamos vendo, eu comento isso e faço a junção e encerro, porque é disso que se trata. A gente não pode ter ilusões, né, de que nós estamos vivendo uma democracia, né, consolidada, uma democracia em que as normas estejam sendo respeitadas. Não, nós vivemos um estado de exceção, esse estado de exceção ele é permanentemente ajustado às necessidades, seja de tempo, ou de forma, ou de conteúdo, às necessidades desta classe usurpadora que tomou conta do poder e que faz tudo o possível e o impossível para evitar que esse processo de devastação que tem em curso, ele se encerre.